está o MPLA? Uma vez que, claro, é óbvio, as famílias não estão bem, sobretudo financeiramente e no ponto de vista social. Como é que o MPLA, uma vez que o MPLA suporta o governo, como é que o MPLA encara isso? Não, o MPLA encara isso naturalmente com muita preocupação. O MPLA não pode estar bem quando as famílias não estão bem, e de facto não estão. O MPLA só pode estar consciente dos grandes desafios, como vocês mesmos dizem que têm, e agilizar políticas e estratégias para liderar a sociedade no sentido da ultrapassagem destas dificuldades. Dificuldades essas que, ao contrário do que se diz, não são resultado da incompetência ou de políticas erradas. O que pode, num outro caso, acontecer, porque somos humanos e, como humanos, não somos perfeitos, mas essas dificuldades foram e são ainda causadas em Angola e em todo o mundo por esta terrível pandemia que nos assolou a todos, que teve um impacto econômico, social, antropológico, mexeu com as nossas vidas todas, parou a vida do país, a vida das famílias, desviou recursos que estavam alocados para o desenvolvimento, para a criação de empregos, para a luta, a mitigação da fome e da pobreza. Tudo teve que ser desviado para a construção de hospitais de campanha, para a compra de vacinas, etc, etc, por um lado. E, por outro lado, eu costumo dizer que a Covid também é uma grande ladra, porque com este desvio de fundos, empresas fecharam, pessoas perderam emprego, famílias, pessoas que tinham o papel de ganha-pão da família, deixaram de poder exercer esse papel. Portanto, esta é uma situação econômica e social muito preocupante, faz lembrar aquela que se vivia durante o tempo de guerra. Portanto, o MPLA não pode estar bem. O MPLA está consciente disso, trabalhar mais do que nunca para, num prazo de tempo mais curto possível, agora que já temos vacinas, que já é possível, de certa maneira, por via deste facto, já podemos, de certa maneira, voltar à vida normal. Temos agora que corrigir esta situação socioeconômica e é isto que o MPLA vai tentar fazer. Doutor, vou tocar aqui na questão da pandemia. A pandemia justifica todo esse cenário que o país vive, a falta de comida, os preços altos da cesta básica, pessoas até a comer no lixo. A pandemia justifica? A pandemia justifica. Não só aqui em Angola, como em todos os países. Em todos os países, as economias entraram em recessão. Para dar um exemplo, em 2020, que todos nós dizemos que 2020 não existiu, a única economia que não entrou em recessão, que não entrou em prejuízo, é a da China. E a da China porque a China é que acabou vendendo a maior parte do material de biossegurança, pelo menos nos primeiros tempos, aos outros países. A pandemia, o que é que a pandemia fez? Em primeiro lugar, a pandemia fechou as pessoas dentro de casa. Fechar as pessoas dentro de casa, o que é que isso significou? Significou que os serviços pararam, a produção parou, todas as atividades de geração de renda familiar, comunitária, social e dos países, a microeconomia e a macroeconomia pararam, literalmente pararam. As pessoas ficaram em casa. O que é que aconteceu? Vamos pegar nos empresários. O empresário, ele produzia serviços ou produtos. Quem produzia são as pessoas que começaram a ficar em casa, deixou de produzir. Depois, quando voltaram, começaram a ir aos bocados. Primeiro 25%, depois 50%, depois 75%. Até agora nós estamos ainda
em 75%. Ora, eu sei para produzir um bolo, preciso de 5 pessoas, e só posso contar com 4, naturalmente demoro mais tempo a produzir o bolo. Portanto, agora nós estamos numa fase de que a economia nem sequer está a produzir ainda a 100%. Logo, o empresário que vive de lucro tem que vender, quando não pode vender, entra em prejuízo e tem que fechar portas. Isso aconteceu muito. Muitas empresas, a maior parte das empresas privadas fecharam. As pessoas perderam os empregos. As pessoas perderam os empregos, deixaram de ter fonte de rendimento, veio a fome, veio a miséria. Então, realmente, é uma situação dantesca isso que a pandemia causou. E depois, mesmo as ações que seriam de correção, esbarraram, chocaram com o facto que as pessoas tinham que manter distanciamento, ficar em casa. Então, a própria maneira das pessoas relacionarem-se mudou. E uma economia como a nossa, que já era frágil, já era fraca, já tínhamos muita informalidade, estávamos a tentar, a nos organizarmos em 2018 e 2019, sofreu muito. Esta é a situação, é muito séria a situação, não vale a pena estarmos a escamotear. Para resolvermos o problema, primeiro temos que reconhecer a sua magnitude. E o problema é sério e é grave. E, de facto, compete agora ao MPLA e ao Executivo, no mais curto espaço de tempo possível, reverter esta situação. Numa visão comparativa, antes da pandemia, agora, nós antes da pandemia estávamos bem? Angola estava bem antes da pandemia? Não posso dizer que estivéssemos bem. Foi o que eu disse. A economia angolana já tinha problemas. Nós já vínhamos desde 2015 já vínhamos de 3 anos, 2014, já vínhamos de 4 anos de recessão, 4 anos de prejuízo. E por quê? Por causa da baixa do preço do petróleo, por um lado. Por outro lado, também tem que se dizer que houve também um uso e uma aplicação menos feliz das receitas que o país gerou. Temos que ter a capacidade de fazer esta autocrítica. Por isso é que o slogan da governação agora é melhorar o que está bem, corrigir o que está mal e melhorar o que está bem. Portanto, havia já um conjunto de práticas, corrupção, nepotismo, enfim, vários males, e também incompetência, que levaram-nos, em adição à baixa do preço do petróleo, levaram-nos a uma situação que já era uma situação bastante preocupante. A pandemia veio agravar ainda mais esta situação. Em função de todo esses condicionamentos, o MPLA para as próximas eleições está firme? Bem, o MPLA tem que fazer a sua parte. A prioridade do MPLA agora não é ganhar as eleições. Não pode ser, porque não o MPLA, é ganhar as eleições? Neste momento não é, porque o MPLA é o partido governante e assumiu a responsabilidade de liderar a sociedade na solução dos problemas. Menos de um ano para as eleições. Sim, por isso é que eu estou a dizer, é uma situação muito complicada, é uma saia justa, mas nós temos consciência que não podemos nos apresentar às eleições com a situação como está agora. Portanto, a nossa prioridade agora é resolver esses problemas que eu elenquei aqui, para que, até mesmo porque nós acreditamos que é agora que temos que fazer isso. Antes, os últimos 2 anos, não foi possível. Não, mas, doutor, falta menos de um ano para as eleições. O MPLA vai resolver tudo isso em menos de um ano? Nós temos que fazer isso, Pedro. Em menos de um ano, doutor? É o tempo que existe, por isso que estou a dizer que é uma saia justa. É o tempo que existe, ou seja, e a questão não é fazer isso porque temos que ganhar as eleições. A questão é fazer isso porque nós temos esse compromisso com a sociedade e com o país.
E depois, naturalmente, porque vamos nos submeter ao crivo dos cidadãos eleitores. Portanto, mas neste momento, a prioridade do MPLA porque tem que ser reverter esta situação em que nós estamos agora, essa que eu expliquei pelos motivos que eu também... E na opinião do doutor, acha que isso é possível? Em menos de um ano resolver esses problemas? Tem que ser possível. Sim, 45 anos não resolveu problemas básicos e vai resolver esses problemas em menos de um ano? Não, este é um slogan, digamos assim, simplista e, em alguns momentos, quando vem da parte da oposição, populista. Porque você tem que olhar para a história deste país. Este país não... Fiz referência na introdução, que há um percurso, há uma história... Sim, exatamente. Você não pode olhar para a história desse país como você olha para a história da Namíbia, da África do Sul, da Zâmbia. Você tem que olhar para este país e pensar os primeiros 27 anos, esse país teve o pior conflito armado que aconteceu em África desde a Segunda Guerra Mundial, em que não só o país não avançou, como regrediu. Destruiu-se todas as infraestruturas que o Angola tinha por altura da independência. Vocês são jovens e talvez não saibam que Angola, em 1975, era a terceira maior economia da África, logo atrás do Egito e da África do Sul, salvo erro. Basta você viajar pelo interior do país, olhar as infraestruturas, as casas, as infraestruturas que existem, você pensar que aquilo foi construído no final da década de 60 e princípio da década de 70, do século passado, e você vai poder visualizar que país nós éramos, ou não éramos país, né, porque éramos colônia, mas o que é que nós tínhamos em 75. Isto tudo foi destruído e pior, não só destruiu-se as infraestruturas, como destruiu-se o tecido humano. E isso não se recupera com um estalar de dedos, infelizmente. Depois você teve uma segunda etapa, que é a etapa que foi de 2000, portanto, essa que eu disse foi de 1975 a 2002. Depois você teve a etapa de 2002 a 2000. Antes. De 2002, isso. Não, vou repetir. Não. De 1975 a 2002 é esta a etapa que eu expliquei. Ok, agora vai dividir. Exatamente. De 2002 a 2017, o país de facto teve alguma folga financeira e foram feitas algumas opções menos felizes, tanto no âmbito da reconstrução das infraestruturas, que teve a ver também com o nosso tecido humano e a nossa capacidade humana, ou seja, as obras de reconstrução que foram feitas não tiveram a qualidade que se requeria porque não fomos capazes de fiscalizar e acompanhar como deve ser. E isso deveu-se a dois fatores. Deveu-se, primeiro, a um fator que teve a ver com a nossa própria falta de quadros, que nós ainda temos, nesse momento que estamos a falar ainda temos, e depois também teve a ver com o facto de que a opção que foi tomada na altura, e esta é uma autocrítica, foi tomada na altura de criação de uma burguesia nacional, a qual devia ser posto os recursos financeiros para que eles alavancassem o desenvolvimento, não funcionou. As pessoas que ficaram com esses recursos não foram patriotas, não olharam para o país, pensaram mais em si, e essa política fracassou. E é assim que entramos de 2017, o MPLA fez essa autocrítica, consubstanciada no seu próprio slogan, corrigir o que está mal e melhorar o que está bem. Infelizmente, começamos bem, os 2 primeiros anos, e todos nós estamos lembrados que estávamos nesse processo de correção, aconteceu a pandemia e voltou tudo para trás. Portanto, esta é a visão realista da nossa história tal como é. Por isso é que eu disse que é simplista e nem é realista sequer dizer, nos 46 anos não conseguiram e vão fazer agora. Bom, mas seja como for,